Oi pessoal, boa tarde, boa noite. Vamos seguir aqui com os nossos vídeos, né? Nesse momento de trabalho online. Vai ficar uma configuração assim mais intimista aqui. A luz vai ficar refletindo um pouco nos meus óculos. Eu tiro, se for o caso, para não atrapalhar muito vocês, para não incomodar. Na hora que eu tiver que olhar as minhas anotações, eu coloco, né? E eu queria seguir nesse vídeo para falar para fazer um complemento à aula passada, a discussão sobre ética e liberdade, né? A gente viu a aula passada, bom, vamos só retomar para deixar o raciocínio inteiro na cabeça, né? Isso é importante vocês pegarem o raciocínio que eu estou fazendo, né? Todos os passos dele, né? Então, só para retomar o que a gente viu, enfim, a aula passada. Bom, na primeira aula a gente fez uma contextualização da modernidade, enfim, da ética na modernidade, né? Enfim, a ideia do Weber, a fragmentação das esferas de valor, né? E a perda de sentido, enfim, a perda de unidade de sentido, a demagificação do mundo, né? Na segunda discussão a gente começou a discutir a ideia de liberdade, né? E no seguinte sentido, quer dizer, para que seja possível falar de ética, né, no contexto, enfim, moderno e contemporâneo, que é o que a gente está tratando, que é aquele contexto em que o homem, digamos, está condenado a ser livre, ele é obrigado a dar sentido à sua própria vida, né, ele não tem mais um sentido transcendente onde se segurar, mas eu preciso pressupor, né, que o homem tem um espaço para exercitar a sua liberdade, que ele tem espaço de escolha, né? Independentemente da gente discutir, isso vai ser feito depois, ainda na aula de hoje, quais são os critérios que ele vai usar para agir, quais são os critérios para ação, né? Como é que eu diferencio o certo e o errado. Mas, em primeiro lugar, eu preciso pressupor de que existe um espaço de liberdade, que existe um espaço para escolha, né? E foi isso que a gente discutiu na aula passada, e eu tentei mostrar para vocês, né, que existe toda uma discussão sobre, o espaço de liberdade humana depende de certas condições materiais, por exemplo. As pessoas, se estiverem morrendo de fome, né, elas vão agir como autômatos, né, não vão raciocinar, vão atrás de comida para poder sobreviver, né. Dá para dizer que alguém tem liberdade ou que exerce a sua liberdade quando está morrendo de fome, quando está passando necessidade, quando está lutando para sobreviver, pura e simplesmente, né? Provavelmente não. Da mesma maneira, a gente viu que também existe uma discussão sobre a relação entre liberdade e igualdade, liberdade e condições materiais de existência, né? Liberdade e igualdade de oportunidades, né? Tem toda essa discussão que tem uma fonte na teoria crítica marxista, tem uma fonte também na discussão cristã, né? Tem muita discussão cristã sobre isso, críticas ao sistema capitalista nesses termos, né? Como um sistema que acaba com o espaço de liberdade porque nos coloca na condição de escravos do lucro, digamos assim, né? Ou de escravo da mera sobrevivência, né? E também a gente fez uma segunda discussão sobre certas visões, enfim, aí duas negações, né? Duas negações do espaço de liberdade, que é a negação pela via enfim, das teorias da evolução, de um biologismo, né, que diz, na verdade, o homem ele acha que ele é livre, mas na verdade o que explica a ação humana são os seus instintos, é o seu instinto de perpetuar a sua espécie, de manter o seu patrimônio genético, né? Então toda essa aparência de liberdade que a gente tem, na verdade, é mera aparência, né? E, em segundo lugar, a gente viu uma segunda negação do espaço de liberdade, né? Uma segunda forma de negar que o homem seja livre a partir de uma ideia sociologista, né? O sociologismo, que diz, olha, na verdade, que o homem é uma espécie de joguete nas mãos da economia, ou de costumes, ou simplesmente, né, de certas práticas sociais. Então a gente explica melhor o comportamento humano, não pela sua própria liberdade, não pela sua própria ação, mas simplesmente porque ele segue regras sociais de maneira, né, calma e tranquila, uma espécie de gado, né, enfim, age de forma quase que automática em função de certas práticas ou de certos costumes ou de certas, enfim, certos padrões sociais, né? Então, tem aí então
na aula passada uma discussão sobre a importância de pensar a liberdade como um espaço, né? Que a pessoa tem a possibilidade de escolha, né? Isso depende de condições materiais e também de condições institucionais. A gente discutiu com o Felipe Zimbardo, né? Vocês devem ter visto o vídeo, eu espero, e se não assistiram, assistam, porque é muito interessante, né? Ele mostra como, em determinadas condições institucionais, as pessoas de fato cometem atos que elas não cometeriam se estivessem numa situação normal. Então, o espaço de liberdade depende de certas condições materiais, essa é a discussão que eu coloquei. E segundo, ela também depende de certas condições institucionais. Eu poderia ter trazido para vocês como discussão também nesse contexto, né? O pensamento da Hannah Arendt, né? Que especialmente o livro Eichmann em Jerusalém, que ela fala da banalidade do mal, né? Também mostrando que o sistema nazista criou as condições institucionais propícias para as pessoas praticarem atos bárbaros, né? Esse é uma outra fonte dessa discussão. Então, né? Só para resumir de novo, então, a gente fez uma discussão do espaço de liberdade como um espaço importante que depende de certas condições materiais, crítica marxista, crítica cristã, né? E também depende de certas condições institucionais. Eu trouxe o Felipe Zimbardo, poderia ter trazido a Hannah Arendt, né? Não dá tempo de falar tudo, infelizmente, né? É muita coisa. E no segundo momento da aula, a gente fez uma discussão sobre duas maneiras de negar a capacidade humana de ação via biologismo e via sociologismo, né? Então foi isso que eu fiz. Eu queria fazer um complemento nesse momento aqui, fim da aula, à discussão anterior, que são certas posições, são certas visões teóricas e filosóficas que dizem o seguinte: ok, o ser humano escolhe, ele tem a possibilidade de exercitar a sua liberdade, etc., mas no fundo, né, o ser humano é egoísta, né? Ele é egoísta por natureza, alguns autores dizem, né? Ele é egoísta por natureza, e é assim que ele se comporta normalmente. Não dá para negar esse caráter egoísta do ser humano. Então, ok, a gente pode dizer que existe um espaço de liberdade, mas a natureza do homem é egoísta, né? Essa posição, né, que a gente pode chamar de egoísmo psicológico, né, uma concepção da psicologia humana como essencialmente egoísta, eu particularmente acho facilmente refutável, né, quando a gente vê, por exemplo, exemplos na nossa vida cotidiana de pessoas que não são egoístas, que são altruístas, né, e que praticam atos altruístas, como, por exemplo, o Oskar Schindler, né, no filme A Lista de Schindler, né. A gente tem recentemente a história do Glenn Green, enfim, desculpem, eu confundi o nome, aquele rapaz enfim, o Glenn Greenwald foi o que fez a entrevista com ele, mas foi aquele rapaz, então me fugiu completamente o nome agora, que, enfim, ele fez uma denúncia, né, sobre, enfim, as redes de computadores norte-americanas, quer dizer, sobre a vigilância norte-americana sobre as nossas vidas, né, sobre um processo, enfim, de vigilância que estava estabelecido nos Estados Unidos a respeito das redes de computadores Facebook, enfim, etc., né? Peraí, deixa eu procurar o nome dele, se vocês me permitirem aqui, porque aí fica mais fácil. Enfim, a gente perde alguns minutinhos aqui, mas fica mais fácil para a gente conversar. Espera um minutinho só que eu já acho. Deixa eu entrar aqui o Edward Snowden, isso. É isso aqui, Edward Snowden, isso lembrei. Então, dois exemplos de altruístas, né, de pessoas altruístas, o Edward Snowden e o nosso amigo Oskar Schindler, né, que você pode, enfim, ir atrás da história dos dois. É muito difícil, quer dizer, eles não fizeram tudo que eles fizeram por autointeresse, eles não fizeram para ficar famosos, eles não fizeram para ganhar dinheiro. O risco dos dois era altíssimo, o risco de morrer, né, risco de ser assassinado.
não tinha garantia que ninguém ficasse sabendo do que eles estavam fazendo. O Edward Snowden até hoje ele pode ser condenado à morte nos Estados Unidos, né? Ele tá sendo, enfim, ele foi condenado nos Estados Unidos. Se ele for para os Estados Unidos, ele vai ser julgado, né, por alta traição, né, por ter revelado os planos do governo americano de vigiar a internet. Então, essa versão do egoísmo psicológico é um pouco fraca, né? Existe uma versão biológica dessa visão, dizendo, não, o ser humano é feito por natureza para competir, né? Ele quer sobreviver, a sobrevivência do mais forte, né? Eu falei um pouco sobre isso no ano passado, mas os próprios biólogos mostram, né? Se vocês derem uma olhada num livro de um autor que chama Frans de Waal, que se chama A Era do Altruísmo, né? Nesse livro, A Era do Altruísmo, ele mostra que existem evidências biológicas, tanto que o homem é capaz de colaborar, quanto que o homem é capaz de competir, né? As evidências, e os animais também, existem animais que colaboram e animais que competem entre si. Você tem histórias de colaboração entre espécies, né? Acho que todo mundo conhece aquela história, enfim, ou já viu aquela imagem daqueles peixes que ficam comendo restos acho que são de fungos nos tubarões e nas baleias, né? Tem descrições de como os alces se comportam, né? Eles não competem entre si, eles estabelecem formas de colaboração, né? Então, vocês podem ler nesse livro, que é de um biólogo, né, que estuda isso. Ele mostra que existem evidências biológicas tanto de egoísmo quanto de altruísmo, né? Então, é muito difícil defender que o homem por definição, né, egoísta, tanto com argumentos biológicos quanto com argumentos psicológicos, né? Então essa é uma visão difícil de sustentar. E tem outros autores que dizem, olha, o ser humano ele não é egoísta por natureza, mas a melhor coisa para ele é ser egoísta. Se ele for egoísta, ele vai se dar bem, né? É o comportamento mais racional para ele fazer. Ok, a gente diz que o ser humano é livre, etc, etc. Mas se ele for egoísta, ele sempre vai ter vantagem, né? Esse que é o argumento. Então, ser egoísta, na verdade, é a melhor coisa a ser feita. Então, a discussão sobre ação moral fica em segundo plano se eu adoto essa posição, né? Aí algumas questões aqui quanto a essa posição, né? Veja, se eu adotar esse ponto de vista de fato, né, e disser, não, a melhor coisa a se fazer é ser egoísta, qual é o efeito social disso, né? Eu vou gerar uma situação de permanente conflito, permanente desacordo, o que pode gerar, na verdade, enfim, o que vai prejudicar a minha vida em sociedade, né? Então, se eu digo, todo mundo deve ser egoísta porque isso é a melhor coisa a fazer, a sociedade vai virar um caos, as pessoas vão o tempo todo entrar em desacordo, né? Portanto, é um argumento que parece não se sustentar muito bem, né? Um segundo ponto é que esse argumento, de uma certa maneira, ele é autocontraditório, né? Porque, então vejam, se eu disser assim, veja, é irracional, não faz sentido eu dizer para vocês todos, né, sejam egoístas, né? Sejam egoístas. Porque se eu disser para vocês sejam egoístas, no sentido, olha, vocês devem ser egoístas, isso significa que vocês vão me prejudicar, certo? Vocês vão ser egoístas e vão me prejudicar. Então, o mais racional seria eu dizer assim, olha, eu vou ser egoísta e vocês sejam altruístas comigo, né? Isso que é mais racional, porque se eu pregar para vocês sejam altruístas, isso me favorece, e o fato de eu ser egoísta, eu vou me beneficiar do que vocês fizerem, né? E, além disso, vou, enfim, também, como eu não vou fazer nada para ninguém, eu vou me beneficiar do meu próprio comportamento. Então, uma teoria que pregue o egoísmo para todo mundo, na verdade prejudica quem está pregando, né? Então não é racional defender uma ideia dessa, né? Mas vejam, também é difícil sustentar esse argumento nesses termos, né? A gente deve ser egoísta porque isso é a melhor coisa a se fazer, né? É contraditório.
esse argumento, né? E tem um terceiro argumento interessante, que aí eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem, que é o seguinte, veja, existe uma discussão interessante que gira em torno do dilema do prisioneiro, que mostra, vocês vão assistir o vídeo, né, que explica muito bem isso, que mostra que em diversas situações, a melhor coisa a se fazer, o mais racional, que vai gerar mais benefício para você, não é ser egoísta, mas é ser altruísta. E é todo mundo ser altruísta ao mesmo tempo, né? O dilema do prisioneiro mostra isso. Que é um dilema, na verdade, que tem muito a ver, e quem gostar de penal vale a pena assistir, tem muito a ver com a questão da delação premiada, né? Enfim, todo o raciocínio que está na base da delação premiada tem uma relação com o dilema do prisioneiro, né? Que é o seguinte, quer dizer, é aquela história, dois, digamos, criminosos estão presos, cada um separado do outro, né? E eles estão sendo forçados a confessar. E aí a pergunta é, né, como é que o que me traz mais vantagem? Eu confessar e entregar o meu companheiro, ou ficar quieto, né? Ou simplesmente, enfim, né, confessar o meu crime, né? O que gera mais benefício? Os dois ficarem quietos, enfim, acusar o outro, ou os dois confessarem os seus próprios crimes, né? Vocês vão ver lá no vídeo, o cara monta, né, esse vídeo. Enfim, é um vídeo um pouco bobo, tá, pessoal? Porque foi feito, é muito bem feito, foi feito pela Unicamp, por matemáticos, né, para fins didáticos, mas ele é um pouco bobinho, assim, né? Um pouco bobinho porque os atores são um pouco canastrões, vocês vão ver ali, é uma encenação e tal, mas explica muito bem. É um curso introdutório ao raciocínio matemático, né? Então explica muito bem, enfim, o dilema do prisioneiro. E esse é o terceiro argumento contra essa posição que eu apresentaria aqui para vocês, né? Que tornam essa posição pouco defensável, né? Além, evidentemente, de que, veja, voltando ao raciocínio anterior, né? Então, o que eu disse? Né? Eu disse, olha, bom, para que eu estou fazendo esse complemento? É para dizer o seguinte, olha, existe uma certa visão da ética, ou no campo da ética, que diz o seguinte, ok, o ser humano é livre, a gente pode até pensar nesses termos, que existem espaços de liberdade, mas, em primeiro lugar, por definição, o ser humano é egoísta psicologicamente ou biologicamente, né? Então, eu disse, olha, é difícil sustentar esse argumento porque existe toda a discussão, né, enfim, sobre casos como o do Edward Snowden e o do Oscar Schindler, né, que mostra que existem pessoas que não são egoístas, né, que elas agem de maneira altruísta, e certamente vocês têm exemplos disso na vida de vocês, né? Então é difícil sustentar isso como característica psicológica essencial do ser humano, né? Da mesma maneira, argumentar isso biologicamente também é complicado. Livro do Franz de Waal, Era da Incerteza. De Waal é W-A-A-L, tá? Ele é da África do Sul, né? Então W-A-A-L, D-E-W-A-L, Era do Altruísmo. Ele mostra, né, que biologicamente as evidências são contraditórias. Tem evidência tanto de altruísmo quanto de egoísmo entre os homens, entre os outros animais, né, de inteligência superior, né? Segundo ponto, mas tem ainda pessoas que dizem, não, ser egoísta é o que gera mais vantagem para a gente. Então, ser egoísta é importante porque gera mais vantagem para o ser humano. Eu disse, olha, calma, né? Esse argumento também é complicado, porque se todo mundo for egoísta ao mesmo tempo, isso pode gerar conflito social o tempo todo, né? Então, a sociedade fica um caos e isso não gera vantagem para ninguém, né? Segundo ponto, né? Segundo contra-argumento. É um argumento autocontraditório, porque se eu disser sejam egoístas, na verdade eu estou me prejudicando, né? Porque vocês serão egoístas comigo. O mais vantajoso seria eu dizer sejam altruístas, né, comigo, e eu vou ser egoísta. Então eu me beneficio do altruísmo de vocês e me beneficio do meu próprio egoísmo, né? Mas claro que fica complicado aí, né? Como é que eu vou fingir isso o tempo todo, né? Como é que eu finjo? Eu vou enganar todo mundo o tempo todo? Como é que a gente faz isso, né? Tem gente que consegue, né? Mas enfim, precisa ser muito bom, né? Aí para conseguir enganar as pessoas o tempo todo. E aí o terceiro argumento que é esse do dilema do prisioneiro, né? Que diz, olha,
É falsa essa ideia de que todas as situações, todo comportamento egoísta gera vantagem. É falsa essa afirmação. Por exemplo, como a gente vai ver, como vocês vão ver no dilema do prisioneiro assistindo o vídeo que eu vou postar no nosso querido Moodle, tá certo? Então esse foi o complemento da aula passada para a gente fechar esse tema da ética e liberdade e a partir de agora, né, enfim, vamos começar um outro momento do curso que é discutir a questão das razões morais objetivas, né? Então a passagem de um momento para o outro é a seguinte, veja, a gente discutiu nesse momento que eu preciso ter um espaço de escolha, né, para poder pensar na ética. Se o ser humano não tiver espaço de escolha, o pensamento ético vira uma espécie de quê? Sei lá, história da carochinha, né? De ilusão, enfim, é mera literatura, né? Não dá para levar a sério, né? Se a gente não tiver uma sociedade que as pessoas não tenham liberdade de escolha, né? E aí, o passo seguinte do raciocínio é começar a pensar o seguinte, ok, o ser humano tem um espaço de escolha, mas qual o critério para ele escolher, né? Como é que eu consigo diferenciar o certo do errado? Quais são os critérios para diferenciar o certo do errado? E é isso, né, que a gente vai discutir a partir do próximo vídeo e aí outras atividades que eu vou passar, tá bom? Então, fechamos aqui o tema de ética e liberdade e vamos passar para no próximo vídeo. Tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo e excelente trabalho aí para todos vocês.